Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os tipos primitivos do JavaScript, vamos falar sobre array ou array. O array nada mais é do que uma lista. Então vamos definir aqui a const names, né? Então a gente não vai permitir que essa name seja alterada. Ela para sempre vai ser esse valor que a gente vai definir agora. Por se tratar de array, a gente consegue manipular o que está dentro dessa lista. Mas isso aqui fica um pouquinho mais avançado. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente abre colchetes, que é esse sinal de maluco, né? Então acha aí no seu teclado onde que fica. E a gente coloca, entre aspas, um nome, né? Miro. Então vai ser um array de strings, já que string é tudo que está entre aspas, como eu disse anteriormente. Então Miro, outro nome, John, outro nome, Maria. Então agora a gente tem um array de strings, né? Um array de nomes. E a gente pode dar um console.log para a gente printar o que está dentro desse names. Quer dizer, para a gente printar o names, ele não vai printar o que está dentro, mas printar em si a nossa lista. Então a nossa lista foi printada aqui bonitinha, uma lista de strings. A gente pode ter uma lista de numérico, de booleano, a gente pode ter tudo misturado. Então, por exemplo, eu posso ter aqui a const list, que vai ter um monte de coisa misturada. Vai ter aqui, ó, Miro, ele vai ter a idade de 22 anos, e ele lida com JavaScript. Inclusive, a gente pode ter um array dentro de outro array. Então a gente tem uma lista com lista dentro. Então a gente pode ter um array aqui, Miro, né, que vai ser o name. Aqui a gente vai ter a idade. E aqui a gente vai ter uma lista de tecnologias, né? Então aqui, JavaScript. Aqui a gente vai ter Node.js. E por enquanto só isso. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então quando a gente printar esse list, ele vai trazer, né, a nossa idade, quer dizer, um name, né, idade, e um outro array que vai estar dentro desse array. Então uma lista dentro da lista. Então se a gente expandir aqui nesse sinalzinho, a gente consegue ver que a posição 2 do nosso array é essa lista de tecnologias. Uma outra coisa do nosso array é inclusive essas posições, né? Então sempre no JavaScript vai começar a contar a partir de 0. O array ele funciona baseado em posições, então na posição 0, sempre lembra disso, hein? O array sempre conta a partir de 0. Então na posição 0 a gente tem o name, na posição a gente tem a idade, na posição 2 a gente tem a nossa lista de tecnologias. Então o length, ou seja, o tamanho dele, né, o tamanho desse array é 3, ou seja, tem 3 itens aqui dentro. Lembrando que isso daqui é considerado uma lista como um item. Ele não pega o tamanho, né, que aqui seria 2, não pega o tamanho da nossa lista e soma junto com as outras propriedades. Então tem 3 opções. E a gente consegue resgatar o que está nessa posição. Então ali em names, imagina que a gente queira acessar o John, né? Então lembra, sempre começa a partir de 0. Então aqui a gente teria a posição 0, aqui a posição 1 e aqui a posição 2. Então para a gente acessar o John, a gente acessaria names, abriria colchetes. Então, deixa eu dar um zoom aqui. E passaria a posição, que seria 1. Então agora a gente tem John. Se a gente pegar no names a posição 0, pera lá que saiu aqui do negócio. Na posição 0 eu tenho Miro. E na posição 2 eu tenho Maria. Certo? Agora em list, a gente pode fazer a mesma coisa. Já pegando a nossa lista aqui, imagina que a gente queira printar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar aqui, ó, tecnologias, deixa eu abrir com o acento grave, na verdade. Vou selecionar aqui, Ctrl D para selecionar a próxima aparição, dá um Ctrl espaço para a gente substituir. Então, tecnologias que né, aí aqui eu vou colocar o nome, então list na posição 0, né, que vai retornar o Miro, né? Lembra que o array sempre conta a partir do 0. O Miro, né, então se a gente colocar tecnologias que o Miro, ele já pegou aqui a posição 0 do nosso array list, utiliza. Então, 2 pontos, abro de novo a template string, né, que é o cifrão junto com chave, e aqui a gente coloca list de novo, abre colchete, na posição 2 ele vai printar que eu utilizo JavaScript e Node.js. Certo? Ficou feio assim por conta de uma questão de visualização que a gente tá lidando. Mas basicamente é isso. Na parte de array. A gente pode colocar booleano também. Então a gente pode lidar aqui com a posição de, sei lá, não sei, não pensei em nada. Só pra
printar ali true. E na posição 3 agora, né? Então a gente tem 4 itens no nosso array, né? Sendo uma string, um numérico, uma outra lista e um booleano. Então na posição 3, temos aqui list. Opa, faltou a chave. List na posição 3, ele vai trazer pra gente nosso valor booleano. Então, o array é isso. Um pouco confuso talvez no começo, mas conforme você vai lidando com isso, você vai entendendo melhor como utilizar.